Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre luz dourada. Hoje trago para vocês uma história. Quero contar uma história. Na verdade, uma pequena fábula antiga, mas que creio traz alguns ensinamentos para a nossa reflexão. Trata-se da fábula da águia e da galinha. Conta-se que há muito tempo atrás, no alto de uma montanha, havia o ninho de uma águia. Esta águia tinha colocado vários ovos, estava cuidando deles, mas um dos ovos, por um acaso, por um acidente, se desprendeu do fundo do ninho e desceu. O óbvio seria que esse ovo se partisse na altura do ninho, na escarpa, entre as pedras. Mas o ovo, como é uma fábula, né, o ovo foi milagrosamente acolhido por galhos, amorteceu sua queda e foi descendo, rolando. Em cada vez que havia uma queda maior, havia alguma vegetação que o protegia, amortecia e impedia que ele quebrasse. E ele veio rolando pela encosta, e na base da encosta havia a casa de um homem, de um agricultor, e nos fundos da casa havia um galinheiro. E esse ovo veio rolando, e por uma coincidência muito grande, ele entrou por baixo da cerca das galinhas e foi parar bem ao lado de um ninho onde uma galinha chocava os seus ovos. E aí, obviamente, a galinha, percebendo aquele ovo, imaginou que era um dos seus ovos e recolheu para o seu próprio ninho e terminou de chocar aquele ovo. Vocês imaginam, claro, né, que nasceu uma pequena águia, que no início era um pouquinho maior, um pouquinho desajeitada, mas que a mãe galinha considerou que era um filho diferente, um filhote um pouco estranho. E essa pequena águia, no caso essa pequena galinha águia, foi sendo cuidado e desenvolveu todas as aptidões ou habilidades de uma galinha, o comportamento próprio de uma galinha. Aquele comportamento, vamos dizer assim, que todos conhecem de uma galinha, um comportamento comum, um comportamento assustado, um pouco temeroso de algumas coisas, comia os pequenos insetos, minhocas, ela se alimentava de tudo que os seus pares se alimentavam. E foi crescendo, mas ela se considerava uma galinha, cacarejava como uma galinha, se comportava como uma galinha. Até que um dia, conta a fábula que uma das águias, uma outra águia, sobrevoando aquela região e pensando em abocanhar talvez um pintinho ou uma galinha menor, enxergou uma águia vivendo entre o bando de galinhas, como se uma galinha fosse. Essa águia instintivamente tentou se aproximar da sua irmã, digamos assim, mas isso causou um grande temor nessa águia e nas suas irmãs galinhas. Todas saíram correndo, disparada, porque temiam ser devoradas pela grande águia. E, insistentemente, a águia que voava majestosamente forçou a aproximação dessa sua irmã águia galinha e isolou-a num canto e foi tentando conversar com ela, e ela pedia que não fosse devorada pela águia, mas a águia contava para ela que ela era também uma águia como ela, e ela não acreditava, não se via como tal. Então, conta a fábula que somente depois de arrastar esta galinha águia para a borda de um pequeno lago e fazendo-a refletir, ver o reflexo de sua imagem no lago e olhando para a outra águia, em que ela foi convencida de que ela também era uma águia e não uma galinha. Então, a fábula da galinha e da águia, ela nos serve para a análise ou a comparação da nossa natureza divina como almas. Nós, como almas, somos, como ensinou o mestre da luz dourada, somos seres angélicos,
Nós e todos os seres da criação temos energia essencial em nós, angélica. Somos, em última análise, anjos, desempenhando a nossa missão sacrificial neste mundo para realizarmos a evolução, através dos nossos aprendizados, na geração do próximo Criador, ao final, ao término deste universo. Nós somos os salvadores da criação. Nós mesmos, como almas, somos aqueles que propiciam a manutenção da eternidade através da recriação do próximo universo com o nosso esforço pessoal. O que acontece é que nós, seres divinos, reflexos, centelhas divinas, ao mergulharmos na matéria, ao mergulharmos na dimensão física, onde existe o esquecimento, onde existem os véus da ignorância, literalmente esquecemos-nos de nossa natureza divina e nos comportamos como a águia que, ao perceber-se no meio de galinhas, considera-se uma galinha. Todos nós conhecemos essa história, né? Nós nascemos como bebês, como seres humanos, e vemos ao nosso redor, frequentemente, na sua maioria, neste mundo, sofrimento, limitação, enfermidades, envelhecimento precoce, infelicidade, queixumes, dores, pequenez, escravidão, ignorância, medo. Tememos a morte, tememos o infortúnio, tememos os micróbios, tememos as enfermidades, a fome e o frio. E olhamos para o nosso redor e vemos que todo mundo, a maioria, reage assim. Então consideramos que isso é, entre aspas, o normal. Nós olhamos para o nosso entorno e vemos as mesmas galinhas e nos consideramos como galinhas. Esquecemos-nos que lá no fundo, em nossa essência, somos verdadeiramente águias. É isso que então estamos aqui, com os ensinamentos da luz dourada, com os ensinamentos do Mestre, para relembrar a você, que você, tanto quanto eu, como cada ser humano, somos em verdade verdadeiras águias. Temos dentro de nós o poder e a força de voar muito alto. Não podemos, em nossa essência, temer nada. Na verdade, uma águia, ela é o próprio predador maior de todas as outras aves. Ela não teme ninguém, nada. Ela que voa mais alto, ela que tem o voo mais preciso, ela que tem a visão mais aguçada sobre o seu entorno, sobre a sua percepção do alto, né? Como galinha, enxergamos muito pouco ao nosso redor, não conseguimos voar, ou mal fazemos um voo de alguns metros. Estamos ligados à materialidade, à pequenez do nosso entorno. O nosso horizonte é muito estreito. Então, estamos aqui nós, em nome da luz dourada, para recordar a você que você é uma águia, você é um anjo na forma humana. Todos nós somos anjos na forma humana. Isso não significa que já somos perfeitos, não significa que não temos os nossos aprendizados. Significa que a nossa essência é angélica. Na nossa essência somos águias. E que devemos expressar isso na matéria. A luz dourada nos ensina que o corpo é um valioso e belo instrumento que deve ser cuidado, deve ser apreciado, deve ser conduzido, alimentado. Nós devemos colocar para dentro desse corpo nutrientes saudáveis, dar repouso adequado. Nós devemos utilizar de todas as suas virtudes. Esse cérebro que nós recebemos é um veículo, é um computador incrivelmente complexo que está ao nosso dispor. Então precisamos cuidá-lo. Mas ao mesmo tempo reconhecermos que nós não somos este corpo, nós não somos este veículo, esse computador. Nós estamos utilizando-se dele para trazer para essa dimensão o divino. Nós estamos na Terra para trazer o céu à Terra, através da nossa manifestação pessoal como águias. Trazer uma nova maneira de voar, uma nova maneira de nos expressarmos, nos libertando do medo, nos libertando das limitações, procurando desenvolver um voo mais alto, mais límpido, mais poderoso, como é da nossa natureza essencial.
Então basta que com o nosso autoconhecimento venhamos a nos descobrirmos como águias e que estávamos até agora nos vendo que éramos galinhas. Nada contra as galinhas, mas nós, como a história da fábula, somos águias e nos imaginamos como galinhas. Então, a dimensão humana ela é muito importante. É onde os aprendizados acontecem. É apenas aqui nessa dimensão que nós evoluímos assim como tem que ser, rapidamente. Como em outras dimensões a evolução também existe em algum aspecto, mas nada como na dimensão física. Então é muito bela essa oportunidade de estarmos aqui. Mas se nós esquecermos quem somos, muitas vezes nós nos perdemos nesses aprendizados, em lamúrias, em queixas, em narrativas, mesmo religiosas, que nos foram contadas de que somos pecadores, de que somos indignos, de que não merecemos a felicidade e de que o corpo deve ser negligenciado, de que o corpo é o pecado, de que o corpo é a fonte do erro. Então, a luz dourada vem nos clarear que as duas dimensões precisam ser equilibradas. A dimensão espiritual, nós como almas, nunca esqueçamos disso e do nosso foco, do nosso aprendizado. E o corpo como nosso belo instrumento aqui para realizarmos esse aprendizado. Tudo se clareia quando o entendimento vem. A análise pessoal de nós mesmos, como autoestima, se melhora quando nós realmente nos reconhecemos quem somos e por que aqui estamos e a finalidade de estarmos trabalhando para o bem de toda a criação. Obrigado por ter estado conosco até aqui e te desejamos luz e sabedoria e até o nosso próximo encontro. Até lá!